A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que nós temos para meditar nas Escrituras, mais um dia que nós temos para aprender sobre o nosso Papai, nosso Abba. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de liberdade, de falar sobre as Escrituras, de ensinar sobre as Escrituras, graças a Deus, por meio do seu Espírito. Hoje nós temos acesso a revelações profundas e espirituais. Tô aqui num cenário diferente, né? Casinha da minha mãezinha, que me acolheu mais uma vez. Fala oi pra todo mundo aí, mãezinha. Olá, pessoal, tudo bem? Não vou aparecer, que eu tô com uma cara, que eu tô gripada. Orem pela minha mãe, tá bom? Vamos orar, falar com o Senhor, amém? Ah, Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Nós Te agradecemos pela vida. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais que nós merecemos. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor veio à terra para restaurar todas as coisas. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Que vai fazer tudo novo, vai restaurar todas as coisas, Senhor. E não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas já vão ter passado. Te glorificamos, Senhor, pela vida. Perdão porque nós somos tão reclamões. Quando o Senhor tem sido, Senhor, tudo que nós precisamos, o alívio, o socorro, a provisão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Oi, Vanete, boa tarde, querida. Eu caí na bobagem de ver um vídeo antes de entrar aqui, gente, de uma mãe incentivando o filho com paralisia cerebral a levantar o bracinho. E é bom a gente ver esses vídeos, porque assim, a gente muitas vezes não dá valor, né? Que quer ter um filho com saúde. E aí... E também ver, assim, pessoas passando por esse tipo de situação faz a gente pensar, gente, Jesus voltando, tudo vai ser novo, tudo vai ser restaurado, né? Jesus vai fazer novas todas as coisas. Então não é sobre o Deus que vai realizar meu sonho da minha casa própria, que Deus que vai realizar meus sonhos individuais. É sobre um povo que quer que Jesus volte, que o reino dele seja estabelecido na terra, né? Aleluia. Vamos lá, vamos para a palavra. Ivonete, Jesus te abençoe. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Dona Piedade também, querida. Jesus te abençoa. Bom estar com a senhora aqui mais uma vez, viu? Vamos começar então a nossa live de hoje. Nós vamos meditar em muitos capítulos hoje. Até esqueci de colocar o título aqui. Mas hoje nós vamos do 38 ao 41 do livro de Jeremias. Eu vou adiantar um pouquinho porque é mais história. Então eu vou... para poder dar uma concluída nessa história, porque a gente vai ver aqui desde o cerco até a conquista de Jerusalém, o povo que ficou, que vai questionar a Deus, que vai consultar, mas que no final vai acabar não obedecendo aquilo que eles consultaram. Então, para terminar esse ciclo histórico, eu vou até o 41, tá bom? Mamãe tá aqui, tá resfriada ainda, ore por ela, mas ela tá bem, a Ivonete falou. Te amo, tá amiga. Nós te amamos, viu? Então vamos lá. Capítulo 38 começa com Jeremias no poço. Jeremias, ele foi um profeta que foi fiel, gente, todo o seu ministério. E aí a gente vai ver que ele estava preso no pátio da guarda por Zedequias. A Daiane que entrou, é isso mesmo? Jesus te abençoe, amado. Quanto tempo, paz do Senhor Jesus. Eu tô aqui, gente, chorando, meu Deus do céu. Porque a gente muitas das vezes reclama muito. E quando a gente vê pessoas que passam por situações muito mais difíceis que a nossa, uma mãe com um filho com paralisia, por exemplo, que incentiva o filho a levantar um bracinho e que fica ali incentivando, levanta o bracinho, e aquele filho só olha para ela e não consegue controlar por causa de uma paralisia cerebral. E às vezes a gente tá reclamando porque o filho é espoleta, tá reclamando porque o filho tá correndo, tá reclamando porque o menino tá sujando. E aí... O Senhor me fez refletir sobre isso, sermos gratos, amém? E sobre esperarmos quando Jesus vai vir, gente. Essa tem que ser a nossa expectativa, o reino de Deus vindouro na terra. Minha mãe falando que muitas crianças sofreram, né? Em 24 horas, 4 crianças foram mortas. Em 24 horas, 4 crianças foram mortas daqui da região, né? Porque com certeza... Sim. E então, gente, nós precisamos de
de ser o sal da terra e a luz do mundo. A igreja tem que se levantar e declarar o nome de Jesus para que ele venha, amém? Então, gente, Jeremias, ele foi preso, lembra, ele ficou no calabouço, aí de que ele ficou no calabouço, ele pediu Zedequias, isso no final do capítulo 37, Zedequias deixa Jeremias sair desse calabouço, onde ele falou, se eu ficar aqui eu vou morrer, tira ele ali dessa prisão e coloca ele na prisão lá do palácio, do pátio da guarda. Quando ele tá nessa prisão, ele continua pregando. E a pregação é a mesma, vocês têm que se render ao rei da Babilônia. Se vocês não se renderem ao rei da Babilônia, vocês vão morrer. Então se rendam, porque Deus vai dar a vida de vocês como despojo. Ou seja, vocês vão ter como recompensa a sua própria vida. Deus está dizendo, não vou deixar que vocês morram, desde que vocês obedeçam. Se rendam, se rendam, se rendam. A mensagem sempre foi essa. Só que os líderes daquela época, eles não queriam se render, eles queriam resistir até a morte. Como se render-se a Nabucodonosor e ao exército babilônico fosse algo que demonstrasse covardia. A gente prefere morrer do que se render. Só que nesse caso, render não era um ato de covardia, era um ato de obediência ao Senhor. Porque Deus o tempo todo está dizendo, Nabucodonosor é um instrumento em minhas mãos, eu estou usando eles. Estou usando ele e o exército dele para que a minha ira seja aqui, né? Para que haja a consequência do pecado de vocês. Então nós vamos entender que eles estavam sendo rebeldes à direção que Deus deu e dizendo, nós não vamos render, nós não vamos render. E aí o que acontece? Como a mensagem de Jeremias lá no pátio da guarda, lá preso, era a mesma, se rendam, porque se vocês não se render, vão morrer por guerra, fome ou doença. 4 homens, que é Cefatias, Gedalias, Jucal e Pazu, eles começam a ficar incomodados com aquela mensagem. E aí eles vão até Zedequias, vão falar com Zedequias, Jeremias está pregando que a gente tem que se render, e ele está desanimando o povo. Essa mensagem dele, esse homem tem que morrer, porque ele está desanimando os poucos soldados que restam e todo o povo. Como os líderes queriam resistir, Jeremias vem falando que tem que se render, o povo, eles queriam então calar Jeremias. Zedequias, que era um rei que estava ali extremamente ele não sabia o que ele fazia, ele estava indeciso, ele era um rei fraco, ele estava um líder fraco. Você vai ver que ele consulta Jeremias, ele vai ali, ele vai escondido, ele pergunta a palavra de Deus, mas ele não obedece. Então ele era um líder que estava realmente enfraquecido, e uma liderança enfraquecida enfraquece todo o povo. Aquela liderança, ela realmente iria levar todo o povo à destruição. Porque Deus mandou mensagem diretamente para Zedequias, mas ele não estava obedecendo. Então o que acontece, gente? Zedequias, quando eles falam para ele que queriam acabar com Jeremias e tal, falam para Zedequias que eles tinham que resolver essa questão com Jeremias. Zedequias fala, pode ir, façam o que quiserem com ele. Tá bom, vai, faz o que quiser com ele. Eu não posso impedir vocês mesmo. É um líder fraco, um líder indeciso, um líder inseguro. Tinha muito medo das pessoas, nós vamos ver isso na conversa que ele tem com Jeremias no final do capítulo. E aí o que eles fazem? Eles pegam então Jeremias e jogam ele num poço. Esse poço não tinha água, ou seja, Jeremias não foi morto, afogado nesse poço, mas ele tinha lama. E aí ele fica ali atolado na lama daquele poço. Gente, vocês já pensaram quantas coisas que esse Jeremias sofreu? Ele foi açoitado, ele foi preso no tronco, amarrado no tronco, ele foi para um calabouço, para uma cela com certeza terrível e escura. Daí ele volta ali, come um pão por dia. Na verdade toda Jerusalém estava padecendo por fome, porque ficou 2 anos e meio em cerco. E agora eles pegam ele e jogam no fundo do poço. Gente, você sabe o que é o fundo do poço para uma pessoa que falou a palavra de Deus fielmente? Vocês já pensaram? Eu falei aqui ontem pra vocês que muitas das vezes na minha perspectiva carnal eu li o livro de Jeremias e falava, Senhor, eu acho que o Senhor não foi muito justo com o teu servo. Mas Deus, gente, Ele é um Deus que mesmo em situações desafiadoras, Ele tá ali cuidando, Ele tá amparando, Ele tá levantando pessoas, até mesmo estrangeiros, até mesmo do povo inimigo. Ele mostra o cuidado dele, apesar das situações difíceis. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar. Mesmo fazendo tudo certo, Jeremias foi parar no fundo do poço. Por quê? Porque os inimigos queriam calar a voz de Jeremias.
Aqui no pátio da guarda, ele tem livre acesso ao povo que está passando. Que tal se a gente jogar ele num buraco? Porque num buraco, a voz dele não vai ser ouvida. E é isso que eles queriam fazer. Queriam calar a voz profética. O inimigo das nossas almas até hoje quer calar a voz profética. A gente não pode desanimar e deixar de falar, mesmo se estiver no fundo de um poço. Continue falando e sendo fiel, porque vai valer a pena. Nós vamos ver na leitura de hoje que valeu a pena. Você vai ver como que Jeremias foi honrado em face do próprio Nabucodonosor, o maior rei daquela época, o rei da maior nação, de uma potência que surgiu, que emergiu, que era a Babilônia. Vai valer a pena, fora que nós estamos falando de coisas que vão impactar por toda uma eternidade. Uma coisa é a gente sofrer dias, meses, até mesmo anos. Mas quando você faz algo que tem impacto em toda a eternidade, existe recompensa para o nosso galardão. Existe galardão para as nossas obras, diz a palavra de Deus, né? Existe recompensa, sim, para a nossa fidelidade. Ele fica ali no poço, praticamente, né, morrendo aos poucos, porque ele não tinha comida. Provavelmente estava ali numa lama, então ele estava em uma situação talvez de frio também, enfim, não é um lugar que o seu corpo vai ficar saudável. Então ele iria definhar até morrer, enquanto ele estava ali no poço. Mas aí, a Bíblia diz que um etíope chamado Ebed-Meleque, que era um oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Então ele vai até o rei e ele vai falar com o rei: ó, meu senhor, ó, o rei, esses homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço, ele vai morrer de fome, porque não há mais pão na cidade. Aí o rei falou para Ebed-Meleque: tá bom, leva 30 homens e tira Jeremias do poço antes que ele morra. Tá vendo como é que é um rei assim fraco? Ah, a gente quer matar Jeremias. Tá bom, pode fazer o que vocês quiserem. Aí chega o Ebed-Meleque: ah, a gente quer salvar Jeremias. Tá bom, pega 30 homens e salva ele. Sabe, eu tenho dó de Zedequias ao ver essa liderança fraca dele, porque a gente já vê que ele já está desnorteado. Já tinha mais de 2 anos que estava o exército inimigo cercando ali. Ele era o rei que comandava todo esse povo que está morrendo, esse povo que está definhando. Ele tem que tomar decisões, mas ele não sabe o que ele faz, se ele ouve a Deus ou se ele segue o medo do coração dele, o conselho dos conselheiros, que não é o mesmo dos profetas, se ele escuta os falsos profetas. Ele não sabe o que ele faz. Ele está perdido. Agora, uma coisa que eu acho linda é que Ebed-Meleque era etíope. A Etiópia é um país da África, né? A gente sabe que os etíopes, eles eram ali da África, eles eram povos que muitos, né, até tinha no meio do povo de Deus, povos de pele escura. E ele vai ali ajudar Jeremias. Quando eu estava lendo esse texto, eu já falei para vocês como que a vida de Jeremias está me lembrando muito o ministério de Jesus. Deixa eu só cumprimentar essas amadas que entraram. Eu vi que a Chiquinha entrou. Seja bem-vinda, Chiquinha, minha querida. A Maria também, que Deus te abençoe, viu, Paz do Senhor Jesus. E a Deia, minha amiga, também está aqui conosco. Que Deus abençoe vocês. E que essa palavra seja revelada ao nosso coração, amém? Não apenas ouvida e entendida, compreendida no nosso intelecto, mas revelada no nosso coração. O que eu lembrei, gente? Vocês lembram quando Jesus estava carregando a cruz? Que eles levantam um estrangeiro para ajudar ele? O povo mesmo, os soldados pegam ali um homem que é chamado Simão, que é de Cirene, nós chamamos ele de Simão ou Cirineu, né? E ele vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu falei, deixa eu pesquisar aqui de onde que fica Cirene, né? E Cirene também é um país da África. É um país que fica no norte da África. Então aquele homem provavelmente também de pele mais escura, provavelmente, tá, gente? A gente sabe que tem pessoas na África também que não são de pele escura. Na África do Sul tem mulheres louraças lá. Então não tô querendo estereotipar nada aqui não. Mas eu fico imaginando como que é essa história de Jeremias quando ele tá no fundo do poço, à beira da morte. Deus levanta um estrangeiro para ajudá-lo, assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, né? A Deia falou, Paz do Senhor, entrei um pouco depois, termino de assistir porque estou passando roupa na faxina. Amém, amada, quando der, viu? Que Deus abençoe você, te ajuda aí no seu trabalho, em nome de Jesus.
Então, o que nós vamos entender? Deus, gente, quando Ele quer nos tirar do fundo do poço, que às vezes as pessoas da nossa própria terra, da nossa própria família nos jogou, as pessoas da nossa própria família nos jogaram, Deus vai levantar quem Ele quiser, até mesmo estrangeiros, para nos ajudar a carregar nossas cargas. Deus vai levantar, gente, recursos. Deus levanta recursos de onde não tem, se nós permanecermos fiéis. O que nós não podemos deixar de fazer é de permanecer. É tão lindo como Jeremias permaneceu. E aí, esse etíope mesmo, o Ebed-Meleque leva 30 homens. Antes de ir para lá, ele pega, deixa eu achar aqui. Ele então levou os homens à sala do palácio, encontrou pedaços de pano e roupas velhas e levou até o poço. E falou com Jeremias: Jeremias, nós vamos jogar cordas. Você vai colocar embaixo do braço, onde vai ficar as cordas, você vai colocar esses panos para que você não se machuque. Olha que lindo. A gente vai ver o cuidado de Deus, gente. Por que Deus deixou isso escrito na palavra? Que ele pegou pedaço de pano, que ele usou corda e pediu a Jeremias para colocar o pano embaixo da corda. É porque Deus é Deus de detalhe. Deus é um Deus cuidadoso. Ele cuida. Aí talvez você diga: mas não cuidou. Porque deixaram jogar ele lá. Mas tudo ele tem propósito. Ele tem propósito. Ele cuida nos detalhes. Mesmo quando a vida nos joga em situações de desespero e de caos. Você vai ver isso. Você pode me dizer isso. Quantas vezes você estava lá em dificuldade e aí chegou alguém na porta da sua casa com... Não sei se você já passou por isso. Chegou alguém na porta da sua casa com alguma coisa que você pediu, que você orou. Quantas vezes Deus já te mostrou no momento mais difícil que Ele é o teu provedor, que é Ele que cuida, que é Ele que guarda. Não é verdade? Deus é um Deus de detalhes. E aí eles tiram Jeremias ali, né? E quando eles puxam Jeremias para cima, voltam com ele para a prisão lá no pátio da guarda. Jeremias ficou preso até a destruição de Jerusalém. E se eu o diga, já passou muito por isso, né, Déia? Eu também já passei. De Deus enviar na porta da nossa casa. Deus, gente, é Deus cuidadoso. Ele se revela nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Amém? Jeremias vai ficar preso até que Jerusalém seja totalmente destruída, como ele profetizou durante todo o seu ministério. Depois a gente vai ver que ele vai ser liberto, né? Mas nós vamos chegar lá. E aí, nesse momento, quando Jeremias foi retirado do poço e foi para o pátio da guarda, lá na altura do versículo 14, estamos no capítulo 38, Zedequias vai ali consultar a Deus. Só que ele vai consultar de maneira oculta, em segredo. Ele chega lá e vai falar com Jeremias assim: Ô Jeremias, será que você não tem uma palavra de Deus aí pra mim, não? Eu queria te fazer uma pergunta. Só que o Jeremias, gente, ele é humano. Eu amo esse livro de Jeremias que mostra a humanidade do profeta. Ele é humano. Ele não tá bem, ele foi jogado no poço, foi erguido ali, voltou pra prisão. O povo tá sofrendo, tá morrendo de fome. O povo tá definhando, morrendo aos poucos. Coisa não tá fácil, não. Quando Zedequias vai lhe consultar a Deus, Jeremias já responde: mas o que adianta se eu te falar? Eu te falo a verdade, você me mata. Se eu te der conselho, você não me ouve. Pra que eu vou te falar? Vou te falar o quê? E aí ele promete em segredo: tão certo como vive Yahvé, o Senhor que nos criou, não vou te matar, nem vou te entregar aos homens que desejam tirar sua vida. Jeremias fala assim: então, Zedequias, a mensagem é a mesma. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônicos, você e sua família vão viver. A cidade não será queimada. Ainda tinha chance, olha isso. É só você se render. Mas se você não render, não vai ter escapatória para sua família, não vai ter escapatória para a cidade. É simples. Só que aí o Zedequias mostrou onde estava o problema dele. Porque aí ele vai falar assim: o problema é que eu tenho medo, porque se eu me render, eles vão me entregar para os desertores que passaram para o lado dos babilônios. Não sei que crueldade que eles vão fazer comigo ali. Aqui a gente vai ver que o Zedequias tinha mais medo das pessoas do que do próprio Deus. Porque se render ao rei da Babilônia não era um conselho que Jeremias estava dando para ele, como um conselho de alguém sábio.
era a palavra do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Zedequias não se rendeu e, portanto, ele desobedeceu a palavra do Deus vivo. Por quê? Porque ele tinha medo dos homens. Gente, quantas vezes nós pecamos porque nós não tememos a Deus e tememos a homens? Quantas vezes nós evitamos fazer coisas porque nós tememos o que as pessoas vão ver, o que vão falar, nós evitamos ofender as pessoas, mas nós ofendemos o Espírito Santo. Quantas vezes? Olha o vídeo, que lindo. Versículo 20. Jeremias respondeu: você não será entregue a ele se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo irá bem. Deixa eu cumprimentar aqui quem entrou. A Raquel tá aqui conosco. Oi, Raquel querida, Deus te abençoe. A irmã Marilândia também, nossa companheira, tá aqui. Amada, Jesus te abençoe. E a minha prima tá aqui também. Minha prima que acabou de fazer minhas sobrancelhas, tá, gente? Mari Rezende, sobrancelha maravilhosa. Eu vou só nela e ela é uma bênção. E a gente tem um tempo sempre precioso, né, prima? Obrigada por tudo, viu? Depois eu vou postar uma foto bem bonitinha aqui. Então, gente, o que nós vamos ver de tudo isso? Não adianta ter medo das pessoas e não ter medo de Deus. Jesus falou isso. Vocês temem as pessoas, que a única coisa que elas podem fazer é tirar sua vida, matar o corpo. E não temem aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Ou pode deixar a sua alma no paraíso com Jesus, até que todas as coisas sejam completas. Então, muitas das vezes, nós temos que pensar sobre isso. A gente vê Davi, que temia a Deus. Davi tinha muito medo de ofender a Deus. Às vezes, tô com discípulos na cabeça, os soldados de Davi, os valentes de Davi, falavam: mata Saul. Deus está te dando essa oportunidade. Davi não estava nem aí se ele ia perder a autoridade do povo, se o povo ia ver, se o povo ia falar que ele era fraco. Davi falava: eu não vou levantar contra o ungido do Senhor, eu que não vou ofender a Deus. O tempo todo, Davi sempre demonstra isso. Demonstrava isso, que ele temia ao Senhor. Inclusive, quando Deus falou com ele que ele tinha pecado, ele não ficou com medo de perder o trono, mas ele falava: não me retira teu espírito. Sabe, gente, nós precisamos realmente refletir nas nossas ações, porque quando a gente desobedece a Deus por temer aos homens, tudo que a gente teme acontece. Zedequias estava com medo do que os desertores iam fazer com ele, que covardia que ia fazer com ele. E você sabe o que aconteceu com Zedequias? Já falei aqui várias vezes. Os olhos dele foram arrancados. Não foi? Acontece com a gente exatamente o que a gente teme. Por isso a gente tem que temer a Deus. O Senhor que nos dá a vida, aquele que nos criou. Mesmo que fazendo algo que agrade a Deus, possa gerar qualquer retaliação contra a nossa vida. Possamos perder amigos, possamos ser mal falados, possamos ser abandonados, rejeitados, cancelados e até ir para a cadeia. Nosso objetivo de vida é temer a Deus. Esse é tudo que a gente leu em Provérbios, né? Zedequias não temia a Deus. Por quê? Porque ele não obedeceu ao que Deus falou. Se renda ao rei da Babilônia. E aí, o que aconteceu foi exatamente a palavra que Deus tinha dado. A Jerusalém foi totalmente destruída. E nós vamos falar isso no capítulo 39, né? É interessante que no final do capítulo 38, Zedequias pede para Jeremias para não contar para ninguém. Falou: ó, Jeremias, por favor, não contem para as pessoas novamente esse medo, sabe? Me lembra muito Saul. Quando Saul vai falar com Samuel, e aí ele fala assim: ô Samuel, pelo menos aparece aqui perto dos anciãos que estão aqui, para não ficar feio para mim. Saul tinha esse apego ao que as pessoas pensavam. Tanto que ele perde tudo ali numa desobediência. Por quê? Porque ele estava esperando Samuel e Samuel não chegava e o povo estava indo embora. Opa, as pessoas estão indo embora, gente. Como é que a gente faz para não perder as pessoas? Ah, vou sacrificar. E aí ele fez o que Deus não tinha mandado ele fazer. Até pro lado da igreja a gente tem que pensar isso. A gente não tem que ficar pensando assim: ai, o que as pessoas gostam? Será que elas estão gostando do louvor? Ai, será que as pessoas estão gostando da palavra? Ai, será que a live tá boa? Será que as pessoas vão depois falar assim: não, que live abençoada? Ou não entendi. Sabe? Não é isso que deve nos mover. Não é isso que deve mover a igreja, se as pessoas estão gostando. Mas se Deus está gostando da palavra, será que a palavra realmente vem de Deus? Será que o louvor, Deus está se agradando? Será que Deus está gostando da nossa união?
Ou será que Deus está entristecido porque quando a gente sai da igreja a gente começa a falar uns dos outros? Qual que é a verdade? O que Deus pensa de tudo isso? É isso que deve mover o nosso coração. Amém? Aí, quando chegou, enfim, o dia, depois de 2 anos e meio de cerco, depois de um caos total, porque acabou todo o alimento, secou, Jerusalém secou, definhou. E aí o exército babilônico encontra uma brecha e eles entram. E aí quando eles entram, Zedequias e os outros soldados fugiram. Quando viram que eles estavam invadindo a cidade, eles esperaram até anoitecer e eles vão passar ali pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim e fogem em direção ao Vale do Jordão. Mas os soldados babilônicos vão perseguir Zedequias e os soldados israelitas de Judá e Jerusalém e alcançam o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles capturam Zedequias e levam ele para Nabucodonosor. Lembra que Jeremias falou? Você vai ficar face a face com Nabucodonosor. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou-o a testemunhar a matança dos seus filhos, ou seja, a presenciar. Você tá lendo, filho? Tá no 6 agora. 39, 6. Nessa versão fala assim: obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos e o prendeu com corrente de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônicos queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo. Derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, deportou para a Babilônia todo o povo que tinha ficado. Os nobres já tinham ido com Daniel, lembra? Os nobres, os artesãos, os mais importantes. Mas nessa segunda invasão, eles levam tudo, gente. Eles levam o restante do povo, levam os desertores, levam os sobreviventes. Ficou só os mais pobres para cuidar dos vinhedos e dos campos. Aí, o rei Nabucodonosor, o homem mais importante do mundo nessa época, ele mandou o Nebuzaradã, que é o capitão da guarda dele, encontrar Jeremias e vai falar com Jeremias. Ele fala com o capitão da guarda dele: cuide para que ele não seja ferido. Gente, 1 hora chega a recompensa. Vale a pena ser fiel. 1 hora a honra vem. A Bíblia diz assim: honrarei aqueles que me honram. Presta atenção naquilo que Deus faz, mas os que me desprezam serão desprezados. Talvez alguém olhasse para Jeremias e falasse: não vale a pena servir esse Deus não, só sofrimento. Mas a honra chega, porque Deus é fiel. Eles viram, olha só, o maior homem, o homem mais poderoso desta época aqui, manda o capitão do exército encontrar face a face com o Jeremias, o profeta, abandonado, rejeitado, estava no poço. Com certeza nesse momento ele estava magro, ferido, cansado. E aí ele manda pro capitão dele falar com Jeremias. Ele fala pro capitão dele assim: toma conta dele, não deixa ele ser ferido. Por quê? Porque teve muita morte nesse dia, teve muita casa queimada, teve muita gente morta. Mas o capitão da guarda tinha uma ordem do rei: não deixa Jeremias se ferir. Só Deus faz isso, gente. Ele manda eles tirarem Jeremias da prisão e agora Jeremias está solto. Eles entregam ao cuidado de Gedalias. Gedalias era o governador de Judá, que foi levantado pelo próprio Nabucodonosor. E ali Jeremias fica em Judá, no meio do seu povo. Aí, gente, Deus deu um recado para o etíope. Gente, Deus é fiel. Lembra que eu falei ontem dos recabitas? Deus mostrou os recabitas e a fidelidade deles e depois deu uma palavra para eles. Às vezes a gente quer a palavra de Deus, mas não age em favor disso. Muitas pessoas querem ouvir uma promessa. Mas olha aqui, Ebed-Meleque teve que ter uma atitude e depois Deus deu uma palavra. Às vezes você quer uma palavra para você ter uma atitude, né? Eu quero que Deus me dê uma palavra daquilo que Ele vai fazer na minha vida para eu saber o que eu tenho que fazer. Faz o que é certo. Faz o que a Bíblia diz, que eu tenho certeza que Ele vai te dar uma palavra. Faz o que é certo. Ebed-Meleque fez o que é certo. O profeta do Senhor, do Altíssimo, está no poço. Nós vamos lá resgatar. Mesmo sem ter tido uma visão, sem ter tido uma confirmação, vamos fazer o que é certo.
Ele fez o que é certo. Sabe o que aconteceu? Agora Deus manda Jeremias dar uma palavrinha para ele. Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eu vou fazer com Jerusalém, com essa cidade, tudo que eu prometi. Não dá para voltar atrás. Eu vou enviar calamidade e não o bem. Você vai ver, Ebed-Meleque, que essa cidade vai ser destruída. Mas eu vou te dar uma palavra. Eu o livrarei daqueles que você tanto teme. Talvez o maior temor da vida de Ebed-Meleque era o que os soldados podiam fazer, dele morrer na guerra, né? Mas Deus está falando, esses que você tanto tempo, eu vou livrar você. Porque confiou em mim, darei a você a sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Do mesmo jeito que você protegeu o meu profeta, não deixou ele morrer, agora eu te protejo. Porque Deus é um Deus, gente, de retribuição. Deus é um Deus de... Como é que é a palavra, gente? Vou lembrar, tá? Reciprocidade. A gente age, ele reage. A Bíblia diz, porque é ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o efetuar. O que significa isso? Ele coloca em nós do coração o querer, mas ele também é glorificado quando nós efetuamos por meio dele. Nós só vamos viver o que Deus tem para nós vivermos quando nós dermos o primeiro passo de atitude em obediência. Não adianta a gente ficar esperando Deus agir. Quando Deus fizer, eu vou. Quando Deus enviar, eu faço. Quando Deus faz o que você tem que fazer agora. E depois ele vai te recompensar. Amém? Deus é Deus que recompensa, gente. É verdade. Capítulo 40. Deus então vai dar uma mensagem a Jeremias. Depois que Nebuzaradã coloca ele em liberdade, o capitão da guarda mandou chamar Jeremias e falou, olha só o que o capitão da guarda, que é o Nebuzaradã, vai falar para Jeremias. O Senhor, seu Deus, trouxe calamidade sobre essa terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas. Gente, lembrando que ele não era judeu, ele não era israelita. Olha como é que até o povo do mundo prega. Tudo isso aqui está acontecendo. Obrigada, mãezinha. Tudo isso aqui está acontecendo porque foi o teu Deus que fez. O teu Deus fez isso, que é o Yahvé, o Senhor, ele cumpriu o que ele tinha dito. Porque o seu povo pecou contra o Senhor, lhe desobedeceu. Então agora eu quero te dizer, Jeremias, você pode escolher o que você quiser. Se você quiser ir comigo para a Babilônia, tá bem. Eu vou te dar o que você precisa lá. Eu vou providenciar para que cuidem de você. Olha isso. Quer ir para Babilônia? Daniel tá lá. Tem uns rapazes diferenciados lá também. Sadraque, Mesaque, Abednego. Estão tudo lá. Se você quiser ir, eu vou dar um jeito. Se você quiser, eu arrumo uma casa para você. Te dou talvez até uma pensão. Eu tô aqui acrescentando com a minha palavra, tá? Minhas palavras. Arrumo uma casa para você. Te dou uma pensão. Eu cuido. Vou cuidar de você lá. Se você quiser ficar aqui, pode ficar também. A terra está diante de você. Vá para onde quiser. Versículo 4 do 40. Vai para onde você quiser. Já pensou? O que o rei falou para ele? Por meio de Nebuzaradã? Jeremias, esse povo que está morrendo aqui, eles estão sendo obrigados a ir para a Babilônia. Outros estão morrendo por guerra, fome ou doença. E outros, só os mais pobres que a gente está deixando aqui. Mas você pode escolher. Toda a terra está diante de você. Escolhe. Se você quiser descer para o Egito, você pode descer. Se você quer ir para a Babilônia, você pode ir. Se você quer ir ficar aqui, você pode ficar. Você tem liberdade. É forte, né? É forte, né? Tinham tirado a liberdade dele, mas agora ele tem toda a liberdade. E aí, o que acontece é que Jeremias volta para Gedalias, que era esse governador, e ele fica ali com os poucos que tinham ficado na terra. Eu amo quando Edmundo fala que Deus ele tem um profeta em cada lugar específico. A gente vai ver que tinha o Ezequias, né, que estava ali nas ruas lá em Quebar, né, no rio Quebar. Eu acho que é rio, né, gente? Fugiu aqui agora, tem um tempão que eu não leio Ezequias e eu tô falando. Estava com os exilados, exileu junto ao rio Quebar, isso mesmo. Então, ele estava com os exilados lá no rio Quebar, ou seja, ele estava no meio dos pobres na Babilônia. E tinha Daniel, que estava no palácio da Babilônia, junto ali com Nabucodonosor, ele que conversava com os reis. Tinha Jeremias, que estava lá em Jerusalém, que permaneceu.
em Judá. Então a pergunta que a gente tem que ter é aonde que Deus quer que eu esteja. A gente não se compara. Esses dias eu peguei uma agendinha minha antiga, acho que é 2018, e Deus falava tanto comigo nessa agenda que eu escrevi lá. Não se compare, Deus chamou cada um para uma coisa. Você vê Deus fazendo alguma coisa na vida de alguém, não fica pensando, tô ficando para trás, Deus tá usando as redes sociais, Deus tá usando o pastoreio, Deus tá usando no evangelismo, Deus tá usando... Não, cada um Deus chamou para uma área. Então faz o que Deus te chamou para fazer. Daniel estava no palácio. Ezequiel estava junto com os exilados que estavam ali perto do rio Quebar. E Jeremias ficou entre os mais pobres, lá em Judá. Deus tinha um profeta específico aonde iriam de fato, né? Pessoas que iriam obedecê-lo. Então Deus é muito estratégico. A pergunta é, você está onde que Deus quer que você esteja? Será que Deus pode contar com você? Ou será que você tá onde você tá porque é um lugar que vai te render mais recurso ou porque você tem mais conforto? Vou contar para vocês muito rapidamente. Nós morávamos em um bairro e Deus falou pra gente, vai pro bairro Padre Libério e morem lá, porque eu quero que vocês façam parte do povo, façam parte da comunidade. Quando o Edmundo falou comigo assim, nós vamos mudar pro Padre Libério, meu coração... Porque quando a gente comprou a nossa casinha, eu tenho um guarda-roupa que eu falei, ele não aguenta mais mudança, é sério. Acabou, ele não aguenta mais. Eu já mudei 5 vezes desde que a gente casou. Então eu falei, não. Quando ele falou, eu pensei, meu Deus, nós vamos mudar, juntar tudo em cacheta, desmonta, monta. Mas ele tinha uma convicção que era Deus que tinha falado. E eu falei com ele, se foi Deus que te falou, a gente vai. Gente, toda vez que eu lá tem um posto de saúde que é 4 casas acima da minha casa. Inclusive hoje eu tinha um horário lá 7h30 da manhã, saí 7h30 e cheguei lá 7h31. E quando eu morava no Cores de Minas, meu posto era lá no centro, né, que era a Policlínica, a antiga Policlínica, só que hoje parece que passou pro Kaique. Mas era assim, eu tinha que andar metade da cidade para levar meus filhos para fazer exame. Metade da cidade, nunca tinha vaga de dentista. Todo dia eu chegava lá, fechou, porque a Policlínica alcança todo mundo, né? Os lugares, como é que fala? Esqueci. Todas as cidadezinhas da redondeza. Então, toda vez que eu saio do posto, gente, e assim, nosso posto é uma bênção. Nossa, assim, um cuidado que a gente tem. Meu filho já foi em pediatra 2 vezes. Dentista a gente vai, ela tem sempre um horário na semana pra família inteira. A gente resolve tudo que tem pra resolver. Eu tenho supermercado perto, eu vou na farmácia. Toda vez que eu tô voltando pra casa, é como se Deus falasse, tá vendo, filha? Eu sei o que é melhor pra você. Eu vou cuidar nos mínimos detalhes. Resumindo, esteja onde Deus quer que você esteja, de forma estratégica, porque enquanto você obedece a Deus, Ele também cuida dos detalhes. Amém? Amém. Capítulo 40, então, continuando, acontece uma coisa, na verdade no 41. O que acontece? Gedalias é o governador que Nabucodonosor levantou para ficar ali junto com aquele povo que são os mais pobres, que ficaram em Jerusalém. Uma coisa que eu achei muito interessante do capítulo 40 é que a Bíblia diz que o Gedalias vai falar com todo mundo, gente, vamos fazer tudo certinho, vamos obedecer ao rei da Babilônia, vamos colher vamos plantar e vamos colher as uvas, vamos fazer o que é certo, a gente vai ficar aqui, o rei da Babilônia não vai fazer mal pra gente, ou seja, não vamos rebelar não, vamos fazer o que é certo. Deus já falou que ia acontecer, aconteceu tudo isso. Eu achei muito lindo que a Bíblia diz que mesmo essas pessoas mais pobres que ficaram em Jerusalém, depois de toda aquela ruína, muros derrubados, templo queimado, muitos mortos, a Bíblia diz que nesse meio tempo as pessoas voltaram para os seus campos, esses que eram os mais pobres, e eles tiveram, versículo 12, uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Como é que tá na sua versão, mãe? Versículo 12. Tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra... É 41? O 40. 40, 12 ainda. 12, tá. Tomaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá. 12. 40, 12? Essa farta colheita não tem aí, não? Aqui, ó, é o 12, ó. E recolheram vinho
ou seja, alegria, e frutas do verão com muita abundância. Uau, vocês sabem, vocês estão entendendo? Esse povo estava destruído. Muitos morreram, muitos foram exilados, casas queimadas. A própria palavra diz que ficou os mais pobres. Ficaram os mais miseráveis na terra. Gedalias levanta e fala: vamos obedecer o Nabucodonosor, gente. Vamos fazer o que é certo, pelo amor de Deus, que vai dar certo. Se a gente obedecer, as coisas vão funcionar. E a Bíblia diz que exatamente o que aconteceu. O povo que ficou começou a plantar, voltou para os campos, começou a plantar e tiveram colheita em abundância. Vocês conseguem entender o que está passando na minha cabeça agora? Mesmo em meio ao caos, tinha graça de Deus ali. Deus estava mostrando a graça e o favor dele. Olha, eu deixei que vocês fossem destruídos, mas eu não vou me esquecer do meu povo jamais. Eu deixei que vocês passassem por toda essa humilhação, por toda essa guerra, morte, fome, doença, mas se vocês permanecerem, vão colher com fartura. Eu vou restaurar todas as coisas, eu vou restaurar Jerusalém, vai ter templo de novo, vai ter compra e venda de casa, como Jeremias falou. Só que, infelizmente, o povo rebelde não permaneceu. A Bíblia diz que eles até avisam Gedalias que um homem chamado Ismael, que era da família real, olha que perigo, querendo ali, né, se apropriar de algo, se apropriar desse momento de vulnerabilidade para se colocar ali no governo, ele vai se levantar para uma traição ali e ele vai matar esse Gedalias, que é o homem que o próprio Nabucodonosor tinha levantado para ser o governador de Judá. Então, eles até avisam Gedalias, é uma coisa que eu fiquei muito reflexiva, porque eles avisam Gedalias, ó, tá levantando Ismael e ele vai te matar. Só que ele falou: não, vocês não vão, porque eles queriam ir lá e matar ele. Ele falou: não, vocês não vão fazer isso, porque você tá mentindo a respeito de Ismael. Só que a Bíblia diz que um dia, no outro dia, na verdade, no dia seguinte, 80 homens chegam... Não, desculpa, gente, eu passei aqui. Ismael e 10 homens estão ali com Gedalias. Olha o que eu tô pensando aqui agora, gente. Eles faziam uma refeição juntos. Deus avisou Gedalias: Ismael vai levantar, ele vai te trair. Ele tá em segredo, ele tá planejando aqui para te matar. Só que Gedalias não apenas não confiou naquela palavra, como trouxe Ismael para dentro da casa dele. A Bíblia diz que enquanto eles estavam comendo uma refeição, Ismael e os 10 homens se levantam num salto e matam, puxam as suas espadas e matam todo mundo. Eles matam todo mundo, eles matam Gedalias, eles matam... Depois chegam 80 homens ali, que nem sabiam do assassinato de Gedalias, eles matam 70, liberam só 10 porque falaram que iam trazer umas coisas que eles tinham escondido. Começa-se uma matança ali. O que a gente pode trazer para a nossa vida prática? Deus deu o sinal para Gedalias. Gedalias não ouviu o que Deus mandou e ainda se assentou à mesa com o próprio inimigo. A gente não senta à mesa com o próprio inimigo. E quando eu falo isso, eu quero levar para o lado do pecado. A gente não brinca com o pecado. E também com más companhias. Estejamos atentos, ouvidos atentos, porque Deus, gente, sempre fala. Deus nunca deixou de falar. Nossos ouvidos, que muitas das vezes estão, tapados. Nossos olhos que estão, nós muitas das vezes estamos tão distraídos que a gente não está ouvindo a voz de Deus. Porque Deus, o Espírito Santo, ele não é assim, ele não grita. Ele é como uma pomba. Você quer ouvir o Espírito Santo, você tem que parar, tem que ter silêncio. O ruído tem que diminuir. Você já viu como é que é um pombo? Lá em casa, vira e mexe tem pombo. Eu já falei isso aqui, né? Vira e mexe, parece uns pombos comendo a ração da Joy. Qualquer movimento brusco, o pombo vai embora. Porque o pombo, ele se assusta. O Espírito Santo, se a gente quer ouvir o Espírito Santo, a gente tem que entrar nesse lugar também. Um lugar de silêncio das outras vozes para poder ouvir ele. Onde a gente está realmente atento, um lugar de sossego. E muitas das vezes nós estamos tão corridos, que a gente não está percebendo que o Espírito Santo está nos dando aviso sobre pessoas,
sobre situações, e a gente está lá, sentando juntamente com essas próprias pessoas que vão se levantar para nos apunhalar. Cuidado com quem você senta à mesa, cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Viu? Cuidado com as coisas que Deus tem te falado e que você ainda não ouviu porque pensa que é coisa da sua cabeça. Deus está falando. A Bíblia diz então, é até uma matança muito feia, que eles pegam todos aqueles corpos, né, e jogam ali 70 corpos e jogam dentro de uma cisterna. É uma coisa bem triste que aconteceu. A Bíblia diz então que todo o povo foi para o povoado de Gerut Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tá vendo como é que o povo é tão teimoso? Deus falando, fica aqui. Mesmo os mais pobres ficaram, plantaram, colheram em abundância. Não, vão para o Egito. Vão para o Egito porque olha o que eles diziam. É depois que fala que eles queriam ir para o Egito porque lá tem pão. Quer ver? Achei que eu tinha se pegado aqui. Depois a gente chega lá. Ah, porque lá no Egito não tem guerra, porque lá no Egito não tem fome. Sabe o que aconteceu? Depois a gente vai chegar lá. Eu já tô adiantando tudo aqui. Então o povo pensou, vamos fugir. Mas Deus já tinha falado, se ficar aqui vai ter colheita com abundância, vai ter retorno dos exilados, vai ter restauração, mas fica aqui. Mas não, o Egito, ele sempre é essa demonstração de o apoio humano, as coisas dessa vida, o sistema mundano, que Deus já tinha libertado o povo de Israel. Muitas das vezes nós fomos libertos do mundo, mas na nossa primeira dificuldade, mesmo com a palavra de Deus, a gente fala assim, não, eu vou buscar ajuda ali do banco mesmo, porque Deus não vai me ajudar mesmo, tô cansado de ter que orar e não chega a provisão, então eu vou recorrer ao banco, eu vou recorrer, tem um serviço que chegou aqui que tem que fazer coisa errada, mas não tem problema, uma mentirinha ou outra, incentivar pessoas a fazerem empréstimos falando mentira, não tem problema, porque Deus não quis me ajudar, então eu vou buscar apoio humano. O Egito simboliza esse apoio humano, que a gente muitas vezes abre mão daquilo que Deus tem para nós e se apoia nas coisas dessa vida, achando que aqui no mundo nós vamos encontrar o recurso que nós precisamos e esquecendo-se de que o Deus vivo que nós servimos, que eu sirvo, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. A terra é minha, eu dou para quem eu quiser. E a gente, muitas das vezes, esquece, despreza o Senhor, que é dono de tudo, para se apegar a pessoas e a coisas que, na verdade, são finitas e que não podem, de fato, nos ajudar, né? Então, nós precisamos vigiar. Vigiai e orai. Amém? Vamos lá? Então, o que acontece? Nesse momento da história, no capítulo 42, nós vamos ver que o povo vai falar com Jeremias. Esse povo que estava pensando em descer para o Egito, eles vão chamar Jeremias e falar, senhor Jeremias, você ora lá para nós? Você ora para nós? Eu escuto muito isso, gente. Desde o dia que as pessoas começaram a nos ver como pastores, e eu não estou dizendo que a gente não pede oração, principalmente para pessoas que foram levantadas para liderar a vida das pessoas espiritualmente. Mas muitas pessoas que a gente vê que está no erro, que está fazendo coisa errada, que não se posicionam, mas que falam assim, hoje tem culto 6 horas lá para nós? E a gente fala, amém, vou lembrar de você, vou falar, Senhor, que o Senhor tem misericórdia da vida da pessoa. Mas não adianta pedir oração e continuar na desobediência. É isso que nós vamos ver no capítulo 42, que inclusive eu não carreguei o celular e está com 5%, mãe. Deus proverá, né? Capítulo 42, a Bíblia diz que eles vão consultar a Deus. Ore por nós. Olha o que eles falam para Jeremias. Jeremias, ore por nós ao seu Deus. Porque você pode ver, nós somos um pequeno e humilde remanescente, comparado com o que éramos antes. Ora para nós, Jeremias. Versículo 3, para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Ora para nós, para que Ele fale, eu preciso de uma direção, 6 horas lá para nós. Ora. Aí Jeremias fala, claro, eu vou orar, como vocês pediram, e vou dizer tudo que ele responder. Sabe o que o povo falou para Jeremias? Que o Senhor, seu Deus, nossa, aqui que começa, né? Eles nem falaram nosso Deus, eu vou até destacar aqui, o Senhor, seu Deus, ou seja, eles nem têm
intimidade com esse Deus, eles não têm compromisso com esse Deus, porque eles estão falando que é o Deus de Jeremias. Que o Senhor, o seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se desobedecermos aquilo que ele nos ordenar. Jeremias, quer as suas ordens nos agradem, quer não, nós vamos obedecer, nós vamos fazer tudo que Deus mandar, porque a partir de agora nós é crente roxo, nós é doutrinado, uma vez eu vi isso, nós é doutrinado, nós vai fazer tudo. Fogo de palha, gente, fogo de palha. Falaram da boca para fora. Eles falaram assim, ó, que Deus seja testemunha, que tudo que você nos ordenar nós vamos fazer. A Bíblia diz que demorou 10 dias para Deus dar a resposta para Jeremias. Jeremias chega e fala a mesma coisa. Se vocês ficarem na terra, se vocês forem submissos ao rei da Babilônia, eu vou edificar vocês, não vou derrubar. Versículo 10. Vou plantar e não arrancar, porque lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisa ter mais medo do rei da Babilônia, porque eu estou com vocês, eu os salvarei. Mas, se vocês disserem, não, vamos ficar nessa terra, vamos para o Egito, porque lá, aqui que eu ia falar, ó, no Egito não há guerra, não tem convocação para lutar, não tem fome, lá nós viveremos. Ah, vamos para o mundo, que pelo menos lá a gente aproveita um pouquinho. Ah, não, pelo menos no mundo a gente tinha nossas farras. Não, pelo menos no mundo tinha ninguém falando pra gente o que a gente tinha que fazer. Não tem essa pressão psicológica. Ah, não, vamos pro mundo que é mais fácil. Aí a Bíblia diz que Deus está falando, então se vocês disserem, nós vamos descer pro Egito e nós vamos morar lá no Egito, que vai ser mais fácil, então a guerra e a fome que vocês tanto temem alcançarão vocês e ali vocês morrerão. Ouça, versículo 19, ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse, não vão para o Egito. Não se esqueça dessa advertência que hoje lhe dei, porque vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, o seu Deus, por vocês. Mas vocês não vão obedecer. Vocês até disseram, faremos tudo que Deus falar, mas vocês não vão obedecer. Gente, quando Jeremias falou tudo isso, sabe o que o povo falou? Ah, Jeremias, quer saber? Você não sabe de nada, essa palavra não é do Senhor. O capítulo 43 é basicamente sobre isso. Eles falam, não, nós não vamos seguir, você está mentindo, Deus não falou nada disso, isso é coisa da sua cabeça, e nós vamos para o Egito mesmo. Pegaram todo mundo, uma multidão de homens, isso está no versículo 6 do 43. Multidão de homens, mulheres, crianças, as filhas do rei, todos que Nebuzaradã, capitão da guarda, tinha deixado lá com Gedalias, que acabou morrendo. Pegaram o profeta Jeremias e Baruque e foram todo mundo para o Egito. É frustrante, né, para Deus? Gente, que parece que o povo não entende. A pessoa não tem perseverança, né? Não tem perseverança. Aí a gente fala assim, ah, mas o povo de Israel era teimoso. Não mudou nada. As pessoas continuam teimosas e rebeldes. As pessoas continuam assim, quando vem o dia mal, ai, me fala o que tem que fazer, que eu vou fazer, que agora eu vou fazer tudo que é certo. Na primeira oportunidade, abandonam a palavra, abandonam o Senhor e vivem suas próprias vidas do jeito que é mais fácil. Só que o mais fácil nem sempre é o certo. Na verdade, a maioria das vezes o mais fácil é o errado. É o pecado. E ele vai nos julgar no buraco. Sabe o que aconteceu com esse povo que desceu para Babilônia? O Nabucodonosor chegou lá, esse povo que desceu para o Egito, Nabucodonosor foi lá no Egito. E exatamente o que Jeremias falou aconteceu. Eles morreram pela guerra lá. Se tivesse ficado lá em Jerusalém, provavelmente teriam encontrado fartura de alimento. Como aconteceu com aquele povo que nós lemos no capítulo 40, logo depois da destruição. Então, gente, o que a gente pode entender de tudo isso que nós lemos, né? E hoje eu vou finalizando aqui o 43. Nós precisamos permanecer, não adianta só começar. Vai ter dia mal, vai ter dia que a gente não quer mesmo não, gente. Vai ter dia que você quer o mais fácil, que você quer, sabe? Não quero lidar com gente, não quero mexer com pessoas, não quero a igreja de Cristo porque é um povo teimoso, não quero ministério, não quero evangelizar, né, Ivonete e Andréia? Não vou fazer isso mais não, de levar comida pra ninguém, nem... Tem dia, gente, se a gente for lá a nossa carne, a gente quer o mais fácil, mas Deus está dizendo, permaneçam. Lorena, Oi, fala aí com as mulheres
Estão te ouvindo. Eu vi um filme ontem, fala assim, o retorno, vocês foram avisados sobre o final, sobre a volta de Jesus. Uau! Maravilhoso. Eu amei. Fala sobre as tribulações, sabe? Sobre as perseguições. Lindo. Quero ver também. Quero ver o retorno. Gente, um dia Jesus vai voltar. E muitos vão falar assim, mas eu não sabia. Deus vai dizer, quando chegar diante do trono, sabia. Eu levantei os profetas. Eu levantei os meus profetas em lugares específicos. Embaixo do filme tá assim, vocês foram avisados. Exatamente como aconteceu com Israel, né? Jeremias, 40 anos profetizando o que ia acontecer. Vocês só estão passando por isso porque quiseram. Ah, mas é porque é muito difícil. Não vai ser fácil. Desde que Eva comeu aquela bendita fruta, não ia ser fácil mesmo. Mas com o Espírito Santo tudo é possível. Sozinhos não. Já não consegue nada sozinho. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos abrir mão de pecado. Existe graça. Graça capacitadora para a gente conseguir viver uma vida transformada, não por nós mesmos, porque nós somos pessoa boa, pessoa inteligente, que lê a Bíblia, que vai na igreja, não. É quando nós nos rendemos à ação do Espírito Santo, quando nós nos humilhamos em arrependimento diante de Deus pelos nossos pecados. Existe sim graça da parte de Deus para transformação, para a gente vencer o pecado, para a gente vencer a nós mesmos, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa competição, ambição, avareza, para vencer a ira, para vencer a falta de domínio próprio, para vencer todo o pecado. Por meio do Espírito nós conseguimos sim. A Ivonete viu o filme, mãe. Ah, não. Lorena viu o filme Caminho de Jesus no Prime Video. Chorei muito, lindo, mãe. Caminho de Jesus. Vou lembrar de tudo isso que vocês estão falando, porque a gente precisa, gente, de boas referências. Não tá fácil assistir televisão hoje em dia, não. Sinceramente, tem dia que eu falo, não tô querendo nem ver mais televisão, porque tá difícil encontrar qualquer coisa que presta. Então, Caminho de Jesus e o Retorno. Tá guardado aqui. Então é isso, pessoal. É isso por hoje. Gente, já é 3h05, já passa rápido, né? E eu tô com 3% só, mas graças a Deus que Deus ajudou, que deu pra chegar até o fim. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui e que ficou até o final. Que Deus abençoe. Olha, se ouvir a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça o seu coração. Que nós não sejamos como os israelitas, que nós possamos fazer essa oração, Senhor, se tem alguma área da minha vida que o Senhor está me avisando e que eu tô temosa, que nem esse teu povo, o Senhor me mostra e me ajuda a não ser assim, a não fazer o mesmo, amém? Obrigada, Raquel, obrigada, Deia, obrigada, Ivonete, a Cida, minha tia tá aqui também, Cida. Beijo, tia, obrigada, fui lá na casa da Cida, ela tinha acabado de fazer uma empadinha, você não acredita. Eu queria comer a bandeja inteira, mas eu vou comer, né, daqui uns dias. Maria também, com Deus abençoe, Chiquinho e Dona Piedade, obrigada a todas vocês e que essa palavra possa de fato arder no nosso coração, né? Que nós possamos ser humildes na presença do Senhor, declarando que nós sabemos que somos falhos, pecadores, mas que nós também sabemos que existe um Espírito Santo do Senhor, nosso Consolador, que nos conforta, que nos convence de pecado, que nos ajuda a trabalhar em nós o fruto do Espírito, né? Que não sai da minha mente. Então que nós possamos ser assim. Me lembrei de você falando de Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo, Deia. Já assisti The Chosen, 5ª temporada. Ai, The Chosen é muito bom, gente, maravilhoso, né, Ivonete? Meu Deus, que temporada foi aquela? Depois você tem que assistir The Chosen, viu? Já vi. Viu? Vi. Os 8 episódios? Vi. Que isso? Esses dias eu não tinha visto. Eu já vi, e já vi os 6, né, os ensaios, que eu chorei também. Esse eu não vi, não. Porque passou os ensaios, quando todos estavam filmando, quando foi a pregação, quando foi ele pregado na cruz, todo mundo começou a chorar e abraçar. Você viu? Eu só vi um pedacinho. Não, vai ser forte. Lindo. Obrigada, gente, com Deus. E se Jesus permitir, hoje é que dia? Quinta, né? Quarta. Quinta, é. Mas tá ruim demais. Se Jesus permitir, até amanhã. Com Deus, gente. E amanhã Não, é isso mesmo. É porque eu achei que eu ia terminar Jeremias amanhã, mas não, vou terminar na segunda-feira. Que Deus abençoe seu dia e lembre-se, deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Amém? Com Deus.